escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Mas tem muitos afora ainda, irmãos, que andam distorcendo essa palavra de Deus e não querem pregar a verdade. Eles pregam meia verdade. E o Senhor não se agrada de quem prega somente meia verdade. Porque todos nós somos obreiros da casa de Deus para fazer o quê? Fazer a vontade de Deus e proclamar as boas novas. Amém, meus queridos? Amém, Jesus. E também, meus irmãos, falando sobre obreiros, a palavra do Senhor diz que a seara é grande, né? Mas são poucos os ceifeiros. Por que são poucos, meus irmãos? Porque muitas das vezes, meus irmãos, não é todos que se têm aquela vontade de estar fazendo a obra de Deus como Deus quer. Ele não tem aquela vontade. A palavra do Senhor diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então a gente não deve levar essa palavra relaxadamente, meus irmãos, porque Deus não se agrada. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Coríntios, que é o quê? Que nós temos essa obrigação de levar essa palavra, que nós também não venhamos se envergonhar para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós temos que se alegrar, porque Deus se alegra daquele que prega a palavra dele, fala a verdade, leva o Evangelho. Mas muitos, meus irmãos, não querem fazer essa vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. Muitos também, meus irmãos, muitas das vezes não querem orar pelo seu irmão, que ele diz assim: não vou orar não, porque o inimigo vai vir com retaliação contra mim. Mas eu creio assim, meus irmãos, que a pessoa que é serva de Deus não tem que ter medo do maligno, porque nós temos uma proteção de Deus sobre nossa vida. O maligno, ele só lhe toca, meus irmãos, se você estiver fazendo coisas que não convém um servo de Deus fazer, como diz a palavra do Senhor lá em Coríntios, né? Me tudo é isso, mas nem tudo me convém, e não me deixarei ser dominado por elas. Ou seja, você sabe discernir o que é certo e errado, o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então nós temos que ser dessa forma, meus irmãos. Entendeu? A palavra do Senhor também fala para nós, meus irmãos, lá em Mateus 9:37. A ceifa é grande, mas os obreiros são poucos. Ou seja, ninguém quer, como eu falei anteriormente, né? Mas como os cristãos, somos chamados a ser obreiros de Deus, servindo aos outros com excelência. O que é servir aos outros com excelência? É estar ajudando um ao outro. A Bíblia diz para conosco que nós temos que orar um pelos outros, levais as cargas um do outro. Se você vê seu irmão na prática do pecado, meu irmão, você é boca de Deus para chegar até ele e falar: meu irmão, isso não está certo, isso não agrada a Deus. Então, seja boca de Deus nessa terra. E, meus irmãos, o chamado para ser um obreiro, como diz a palavra do Senhor, diz assim, né? Lá no livro de Mateus, em Marcos e Lucas, diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso se encontra lá em Mateus 8, 28, 19 e 20. Isso aqui, meus irmãos, foi o próprio Jesus que falou para os seus discípulos. Antes dele subir ao céu, o Senhor falou para eles, né? Eles iam fazer discípulos, orando no nome do Pai e do Filho. Entendeu, meus irmãos? E eu vejo aqui também, meus irmãos, antes disso, aquela passagem que fala também que Jesus falava sobre a ressurreição, né, dos mortos. Jesus, naquele tempo, meus irmãos, ele andava com 70 discípulos, mas de tanto Jesus falar sobre a ressurreição, né, e o inferno e a vida, muitos deixaram ele. Até o próprio Pedro falou para Jesus, para os discípulos, assim: quem suportará essa palavra? Porque ela é muito pesada. Mas ali Pedro ainda não compreendia o que Jesus queria dizer com aquilo.
Então, meus irmãos, e muitos foram saindo. Mas na Bíblia, Jesus só escolheu 12. Mas entre eles tinha um que não acreditava em Jesus, nem nos milagres que Jesus fazia, porque ele era o quê? Ele era um instrumento de Satanás, não obedecia à vontade de Deus e nem à palavra de Deus. Todo mundo conhece quem que é o Judas, né? Judas Iscariote. Ele não acreditava em Jesus. Então, meus irmãos, aquilo ali Jesus também falou para eles: vós não quereis também? Aí Pedro foi tomado, eu creio aqui pelo Espírito Santo, né? Falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da salvação. Então ali, meus irmãos, eu creio que foi o Espírito Santo que falou com Pedro, foi usado. Muitas das vezes o Senhor usa Pedro. Muitas das vezes o Senhor usa Pedro, né, para repreender muitas pessoas. A gente vê, meus irmãos, que Pedro era um dos mais chegados de Jesus, né? Era Pedro, Tiago e João, eram os que sempre estavam mais próximos de Deus. Mas Deus usava sempre mais era Pedro. Porque Pedro, eu vejo assim, né? Que Jesus viu que Pedro, ele era assim, não tinha medo, ele era ali para tudo ou nada, Pedro. Muitas das vezes, quando Jesus foi entregue aos pecadores, né? No caso aos fariseus e os soldados, Pedro pulou na frente, puxou a faca e cortou a orelha do soldado, né? Não é verdade? Então ali Jesus pegou e falou assim: Pedro, guarda a tua faca, porque com ferro se fere, com ferro será ferido. Então Jesus não queria aquilo para Pedro, que ele ia ser ferido com ferro. Jesus foi pegar a orelha do soldado e colocou novamente no lugar dela. Então, meus irmãos, ali, naquele instante ali, eu creio que Pedro foi desaprovado por essa atitude, porque o próprio Jesus, meus irmãos, ele foi xingado, caluniado, entendeu? Ele foi caluniado, mas ele nunca disse nada. O livro de Isaías diz que ele foi uma ovelha e foi levado ao matadouro dos seus posqueadores. Então, esse é o verdadeiro obreiro de Deus, que não revida. Muitas das vezes a gente quer revidar, né? O velho homem quer ressurgir dentro de nós, muitas das vezes. Aleluia! Nós não devemos deixar esse ser querer sair dentro de nós, essa raiva. Verdade. Né? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor entrou dentro de nós e tirou o valente. E nos transformou em outra pessoa, em outra criatura. Porque nós temos que ser, nesse mundo afora, nós temos que ser obreiros aprovados e outra testemunha, carta de Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, nunca levantou a voz para ninguém. Pelo contrário, ele só se levantou quando ele chegou no templo do Senhor e viu que lá estava sendo um comércio de várias coisas. Aquilo ali, ele se indignou. E ele expulsou os cambistas de lá de dentro. Só foi essa vez que eu vi Jesus bravo. Amém? Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a característica de um obreiro pagão diz assim: um obreiro padrão é alguém que é cheio do Espírito Santo e que permite que Deus flua através dele. O que quer dizer permitir por Deus? É você ser usado por Deus para pregar o Evangelho, resgatar almas para Jesus, para tirar as pessoas do mundo das trevas. Aleluia. Porque o próprio maligno, meus irmãos, eu vejo assim, todos nós sabemos disso. A própria palavra do Senhor fala que o mundo já é do maligno. E o maligno, meus irmãos, você sabia que o maligno, ele está usando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. No começo de tudo, ele enganou Eva, né? Que Deus falou para ela que era tanto Eva como Adão conhecia todas as frutas do jardim, mas só uma árvore que não podia comer, que era a árvore do bem e do mal. Então, Satanás viu que Eva estava ali, né, sem fazer nada. Muitas pessoas dizem que aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, mas na vida do crente isso não deve existir. Aleluia, velho. Porque tem muitas pessoas aí afora que está dentro da casa de Deus, mas está fazendo as mesmas obras do velho homem. A Bíblia fala, né, em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, e as velhas práticas, olha, tem que ficar para trás.
Glória a Deus, Então, a partir do aleluia, momento que Jesus. você se torna nova criatura, meus irmãos, você se torna um obreiro de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você não deve fazer as suas vontades. O próprio Jesus falou, né? Quem quiser seguir a Ele, ó, tem que se negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Ele. Aleluia, O que é negar a si mesmo? É as nossas paixões, é o nosso querer, é o nosso desejo. Isso é se negar a si mesmo. Porque o próprio Jesus, meus irmãos, ele foi o maior exemplo para conosco. Ele foi sempre, ele mesmo fala que ele é o exemplo, né? Aleluia. Então, mais assim, e ele é quem é fiel, diligente e obediente à palavra de Deus. Esse aqui, meus irmãos, é um obreiro padrão, ele é alguém diligente. O que é diligente? É aquela pessoa que faz as coisas de Deus ligeiramente, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. Nós temos que ser diligentes, meus irmãos, para fazer a obra de Deus. Porque Deus se agrada daquele que é obediente a Ele, faz a vontade dele, faz a palavra dele, que é o que? Pregar a palavra. Essa é a obrigação do Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 9. Aí diz assim, ó, do 15 ao 17, mais ou menos assim, ó. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça, como se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer esta minha glória. Aqui era Paulo falando para os demais. E no 16 diz assim, que é a palavra principal: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação de alguém de levar a palavra de Deus. Deus nos obriga a pregar essa palavra dele. E no 17 para fechar diz assim: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se faço de má vontade, apenas, aqui diz assim, uma dispensação. Em outras palavras diz, apenas a função me é confiada dentro da casa de Deus. Quando fala assim, eu tenho um prêmio, diz assim, né? Terei prêmio, quer dizer o que, meus irmãos? Que a gente será coroado com as nossas obras de acordo com a vontade de Deus. Como eu falei anteriormente, muitos não querem fazer essa vontade de estar pregando o Evangelho do Senhor. Mas, embora muitos não queiram, meus irmãos, mas se você tem aquela vontade, tem no seu coração, faça. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque todos nós, meus irmãos, somos obreiros de Deus. Aquele que não quer se dispor a fazer a vontade de Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que todos nós, quando chegar aquele grande dia, nós vamos ser julgados conforme as nossas obras no tribunal de Cristo, sabe? Isso está lá em 2 Coríntios 5:13, se não me falha a memória. E nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Aquele grande dia eu vejo assim, meus irmãos. O Senhor vai dizer assim para nós: meu filho, o que é que tem para mim? Ou seja, a tua mão vai estar limpa, porque você não trabalhou para Deus, você não sacrificou. Porque quem trabalha, meu irmão, vai ter carro na mão, né? E saber o que são marcas da tua obra na seara do Senhor. Porque nós temos que fazer isso, meus irmãos. Doa quem doer. Como diz a palavra do Senhor também, lá em Timóteo, né? Tu fala a memória, ele diz assim: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, não importa quem. Se a palavra está dizendo para você pregar a tempo e fora de tempo, então você tem que pregar no sol, na chuva, no vento, na poeira, não importa a estação que você estiver se encontrando, meus irmãos. Sejamos obreiro padrão, servindo a Deus com excelência e fazendo a obra que Ele nos chamou a fazer. Permita que Deus flua através de você e use você para fazer a diferença na vida das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Quando a pessoa deixa Deus usar ele, meus irmãos, Deus enche você de poder. Entendeu? Enche você de poder para você orar por pessoas enfermas, que estiver aclimadas. Glória a Deus. Para dele, com fé, com convicção. Ou orando por pessoas endemoniadas.
tem muitas pessoas que se encontram aí nos seus lares ou nos hospitais, meus irmãos, cheio de frustração, cheio de depressão. Mas muitas das vezes essa pessoa está querendo apenas uma palavra da parte do céu de Deus. É verdade. Uma palavra de conforto, de consolação. Entendeu, meus irmãos? Um abraço, muitas vezes você pode dar um abraço, que a pessoa vai chorar no seu ombro. Eu tenho certeza disso, porque eu já vi muitas pessoas. A pessoa chegou para ele, estava ali assentado, e a pessoa chegou para ele e falou assim: ó, Jesus me ama, Jesus não quer você dessa forma. Vem aqui, deixa eu lhe dar um abraço. Aí abraçou a pessoa chorou, se derreteu todinho. Então, meus irmãos, numa coração de pedra, meus irmãos, que essa palavra não vinha penetrar no coração dele. Porque tem uma passagem, meus irmãos, que fala na Bíblia, o Senhor fala assim, ó: a minha palavra é como fogo, um martelo que esmiuça a penha. A penha significa, meus irmãos, a pedra. Isso está lá em Jeremias 23, 29, se não me fala a memória. Então, meus irmãos, essa palavra de Deus aqui, ela é poderosa. A Bíblia também fala que ela é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para cima como para baixo. E ela faz divisão entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir, olha, os pensamentos do ser humano. Então, meus irmãos, essa Glória a palavra Deus, é aleluia, poderosa. aleluia, Jesus. A pessoa Glória a pode Deus. se fazer a pessoa mais dura desse mundo, mas a palavra não vai confrontar ele. Se ele estiver em pecado, meus irmãos, a palavra vai confrontar ele e ele vai se irritar. Muitas das vezes, eu sempre gosto de falar isso. Quando eu congregava ali na igreja do pastor ali na Católica, o pastor Franco, muitas das vezes lá, assim que nós chegamos lá no Raio dos Anjos, nós tinha aquela vontade de fazer a obra de Deus, estar participando ali na igreja, né, do serviço da obra de Deus. Ali eu também mexia com som, né, queria ser sonoplasta da igreja. Aí, como eu queria fazer, eu cheguei até no sonoplasta e falei assim: o meu nome dele, antes que eu esqueci, irmão Denilson. Irmão Denilson. Digo: irmão Denilson, tem como o senhor me ensinar a mexer na mesa aqui? Por acaso um dia você faltar, eu estarei aqui e poder me fazer. E ele com humildade te ensinou. Aí ele foi me ensinou. Naquele mesmo instante ali, 10 minutinhos que ele me ensinou, meus irmãos, eu já peguei todas as mães que falam, né? Estava mexendo, sabia mexer, ligar aquele negócio com som baixo, fundo lá na caixa de som, tudo eu sabia fazer. Ele mexia, porque eu tinha aquela vontade de querer fazer, entendeu? De estar participando da obra de Deus. Eu vejo isso como um obreiro da casa de Deus, é dessa forma, que quer estar ali participando do movimento dentro da igreja, né? Isso é o verdadeiro obreiro aprovado. E o próprio pastor e a própria pastora lá, que né, a gente fala pastora que como é que se diz? Por respeito. Mas todo mundo sabe que na Bíblia não tem pastor. Então, meus irmãos, eu quero dizer assim: eles reconheceu que eu estava ali, ó, disponível para fazer a obra de Deus, estava à disposição ali da igreja e dos líderes. Isso é o obreiro aprovado. Teve uma festa lá, meus irmãos, eu não me lembro o ano. Estava todo mundo lá, os irmãos mais velhos do que eu ali na obra do Senhor, né? Nós chegamos já ao que? 7h30, Marizinho, chegamos 7h30. E os mais velhos lá, eu fiquei olhando assim: meu Deus, eu olhei para o relógio. Digo: 7h30, o culto já era para estar começando. Eles vinham à vontade lá, eles olham. Minha filha, sobe lá que eu vou para a mesa de som. Aí eles já subiu e a que estava Na direção do trabalho, nem tinha chegado. Chegou já quase 8 horas da noite. E quando ela chegou na porta, ela olhou para eles antes que fechou na cara. Ficou com raiva. Ficou com raiva. Aí, nós abrimos a lição, já abriu. Como nós estávamos ali, já participando já da obra, nós tínhamos vontade sempre de estar fazendo. Então, aí nessa festa, quando o pastor chegou na festa lá, ele chegou até mim, eu estava sentado, estava no meu banco, eu gostava sempre de sentar no último banco, realizando do lado do sonoplasta, que era o irmão Denilson. Aí o pastor chegou até mim e falou assim: Rosarinha, você pode ficar servindo aos irmãos que estão botar água lá, se eles quiserem, você pode ficar servindo de lado, pastor. E levantei lá, deixei aquele 2 quietinho, levantei e falei para eles: vamos servir água. Aí eu ia lá no bebedouro, botava lá uns 8 copos, aí eu ia lá, subia a escadazinha, e eu perguntava: você quer água? Aí tá. Então você vê como não vai se levantar.
Aí voltaram e caminho lá perto do frio. Aí quando eu olhava para eles, ficava sem água, eu ia novamente lá, enchia, levava. E assim eu fazia a obra de Deus, tanto eu como a Alisandra. A Alisandra louvava, pregava. Esse tempo lá, a Alisandra era mais usada lá na palavra de Deus. Louvava muito bom aí. Mas não saiu dali, não, ela estava certinho. Então, meus irmãos, isso é o que eu quero dizer para a igreja. É estar à disposição para fazer a obra de Deus. Não se envergonhe, meus irmãos, se você está aí servindo a água, está varrendo, passando por na igreja. Não se envergonhe, não. Isso aí você está ganhando, você está lá em cima. Aí lá no céu, você está ganhando, você está ganhando. E nem se amostra para o pastor ver, né? E nem se amostra, tem muitos. Irmã, não chama de pastor, não. Irmã, tem muitos que se amostram. Aqui na Bíblia mesmo fala que tem muitos que se amostram. Se não fala agora é Timóteo. Diz que tem muitos que se amostram quando o pastor está presente na igreja. Dormiu ela. Tem pessoas que fazem isso. Está ali, ó, pastor, estou aqui passando pano, inventando. Estou passando aqui o pano aqui, ó. Mas não, o pastor sai, vou fazer um negócio ali e sai. Larga ali e vai-se embora. Ele queria só se amostrar para o pastor. Verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós, lá em 1 Tessalonicenses 2:4, que nós estamos ali, ó, não para alegrar o homem, mas sim a Deus, porque Deus, mas não fala isso que eu vou dizer, entendeu? Que Deus nos aprovou para estar dentro da obra dele, mas para fazer a vontade dele, entendeu? Como a Elisângela falou, isso não deve se amostrar. Mas, de tanto nós fazer isso, irmã, muitos já se levantaram contra nós. Chegaram até o pastor e falou assim: pastor, a irmã Elisângela quer se amostrar aqui na igreja. Aí o pastor chegou e falou para mim: falou assim, irmão Isaías, os irmãos que estão fazendo as coisas aqui dentro, aqui na hora que eu não estou, eu estou sim, pastor. O Maru falou: vocês querem se amostrar aqui, pastor? Isso nunca passou pela nossa cabeça. Que a Bíblia diz que nós somos, porque é o obreiro da casa de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus, entendeu? Então é dessa forma que nós temos que fazer, é fazer e praticar. A Bíblia diz, né, lá em Tiago, não seja só ouvinte dessa palavra, mas seja praticante dela. O que é praticar? É levar o evangelho, é pregar. O que eu estou fazendo agora aqui, eu estou praticando, que é pregar a palavra de Deus. Entendeu? Não só ouvindo, eu estou aí ouvindo, eu estou ouvindo aqui o pastor está em cima do altar, eu fico olhando assim, digo, esse, me usa igual pastoria, desse jeito eu fico, me usa assim, desse jeito aí. Eu acho bonito ver que o pastor José Silva prega aqui. Ele está ali mesmo hoje, que ele está aqui. Eita, Jeová. Para a Bahia. Pois eu acho bonita a forma que Deus usa aqui no pastor. Amém. Eu estava olhando aqui que a Bíblia dele é a mesma minha. É a mesma. Porque na Bíblia nossa aqui tem uns esboços. Aqui assim do lado. Hoje mesmo eu estava na casa meditando na palavra. Realmente não teve vendo outra. Aí eu vi um vídeo, né, no celular no YouTube, falando sobre a manipulação da palavra que Deus, que Satanás estava fazendo para destruir as pessoas e afastar de Deus. Aí lá ele citou os versículos. Quando ele citava o versículo, eu parava aqui e não estava no caderno, eu não citava o caderno, estava dentro do carro. Diga assim, botar hoje eu prego esse aqui ou esse daqui. Mas essa aqui minha, eu achei mais melhor assim para pregar ela. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então diz assim, meus irmãos, estou vendo em cima dessa palavra aqui, ó. Aplicação prática. Isso aqui. Diz assim, ó, examina a sua vida e veja se você está sendo um obreiro padrão. Como é que nós devemos examinar a nossa vida mesmo? A nossa atitude dentro da casa de Deus, a nossa atitude. Se você está alegrando a Deus, se você está desalegrando a Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o povo que é desobediente a Deus desagrada a Deus. Mas aquele que está fazendo a vontade dele, está agradando a Deus, né? Aí ele diz assim, vou voltar para minha velha casa. Aí muitas vezes ele chega, ele acha ela limpa, adornada, como diz a palavra do Senhor. Ele não só vem nele, como vem mais sede. Aí tudo aquilo que a pessoa fazia de ruim, né? Ele vai fazer coisas piores do que da primeira vez. Então,
Nós temos que estar nos blindando contra esses demônios que querem para a nossa vida, nos destruir, tirar muitas das vezes até do caminho do Senhor, muitas das vezes até manchar para poder fazer coisas que as pessoas lá de fora vão dizer assim: eu não quero ser crente lá, porque ali Deus me deu, meu filho está bem, dizer assim. Então, meus irmãos, é por isso que lá no seu som, nós temos que ser testemunhos, uma pessoa diferente, dar testemunho de crente, verdadeiramente crente, mais fiel e diligente na obra que Ele o chamou a fazer. Buscar maneiras de servir a Deus e aos outros, seja através da igreja ou da comunidade, onde da sua vida diária. Ou seja, no bairro que a gente mora, a gente tem que ser testemunho, tem que dar testemunho de crente, de pessoas totalmente. Olha, a Lisandra estava aqui contando hoje, nós viemos lá de casa para cá. Tem um irmão que nós conhecemos há muito tempo, mas eu digo assim, esse irmão, eu digo assim: esse irmão não tem nada de crente, porque tudo que ele faz era tudo lá no tempo atrasado, no tempo do ímpio que ele era ímpio. Olha, porque o pastor uma vez pregou bem em cima: tem crente que está lá em casa torcendo pro time. Você e ele na vida dançando assim. Você não pegou a dançando ali, não, tá? A pessoa toda se revelando na bica, boiando ali, e com a camisa do Flamengo, e cantando a música do Flamengo. Meu Deus. Eu estava até dizendo para eles que uma hora que eu vejo, eu vou repreender, eu vou chegar até ele. Embora que ele não venha repreender aceitar, mas eu vou levar já as palavras certinhas na Bíblia. Eu vou caçar na Bíblia as palavras certinhas para mim repreender, porque ele está na prática do erro. Porque eu sempre ativo, meus irmãos, para quem tem boa mente, é uma idolatria. E é uma prática do velho homem lá atrás. Como é que você diz que é crente e está fazendo a mesma prática do velho lá atrás, né? Não é mesmo? Então, meus irmãos, quando você vê um irmão nas práticas erradas, se você tiver aquela coragem de chegar até ele, vá, não se preocupe, não, você não aceitar, meus irmãos, é Ele Deus. É Ele Deus, você fez aquilo que Deus quer. No livro de Jeremias, se não me falha a memória, lá o Senhor diz assim, que a palavra do Senhor diz assim, que Deus não se agrada na morte do ímpio, antes que ele venha se cometer do pecado e deixar aquela prática. Entendeu? E você é boca de Deus para fazer isso, chegar até Ele e falar: meu irmão, isso é errado, você está fazendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso é Glória a errado. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, dessa prática, eu fico até triste. Um obreiro e um mau obreiro é descrita na vida como sério. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, o bom obreiro diz assim, todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Digo, meu Deus do céu, eu fui olhar qual é o significado de reteté. Eu fui olhar no Google, eu fui lá e botei qual é o significado de reteté. Aí a Bíblia trouxe para mim, disse que é um ritual dos africanos lá, eles se reuniam e ali ficavam dando aquela roda na beira do fogo ali, meu senhor, fazendo um ritual. Muitos deles eram ali é um espírito ruim que baixou nele. Ele mesmo fala, pastor Cielo, ali não foi dele, não. Porque como o Espírito Santo vem de você, meu irmão, ele vai usar você do jeito que você é. Você não precisa fazer cara feia, querer engrossar a voz para querer dizer que tem poder. Não precisa não. Não precisa não. Deus vai usar do jeito que você é. Entendeu, meus irmãos? E nós temos que ter esse discernimento. Como diz aqui a palavra de Deus, se nós estivermos em Cristo, nós vamos poder fazer a mesma coisa que Cristo fez, que ele falou. Nós poderíamos fazer até coisas maiores do que ele já fez. Olha, de um bom obreiro, diz assim, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E aquele que é sujo, injusto, aliás, no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. O
O bom obreiro, meus irmãos, é fiel diligentemente na sua obra, ou seja, em tudo. Entendeu, meus irmãos? Muitas das vezes, quando a pessoa fala dentro da casa do irmão, que fala sobre o dízimo, tem muitas pessoas que não dão o dízimo na casa do Senhor. Mas a gente sabemos que o dízimo e as ofertas, meus irmãos, preparei para isso aqui, ó. Mantimento da casa de Deus, para pagar a luz, pagar aluguel, para comprar os materiais para deixar a casa de Deus limpa, né? Como é que se diz? Material de limpeza, para manter a casa de Deus limpa. Mas muitos aí afora, meus irmãos, está fazendo ao contrário. Mas a Bíblia diz, né, lá em Gálatas 6,7: tudo que o homem semear nessa terra, cedo ou tarde ele vai colher, ou que seja bom, ou que seja ruim. Então, como nós, como servo temente a Deus, nós temos que fazer as coisas para Deus, coisas boas que agradam a Deus, entendeu? Porque, meus irmãos, eu vejo assim, eu fico até triste quando eu vejo pessoas usando o Evangelho para se enriquecer. A Bíblia diz lá em Timóteo, meus irmãos, que aquele que quer ser rico, ele cai, meus irmãos, no laço do diabo. Ele cai no laço do diabo, porque muitas das vezes, quando você é humildezinho, você trabalha para manter a sua família, você tem só aquele saláriozinho do dia a dia. Entendeu? Muitas das vezes o salário, quando você menos pensa em pegar ele, já não tem mais nada. Entendeu? Agora tem pessoas que ganham muito dinheiro, ele é uma pessoa, vocês podem prestar atenção, que o rico ele é soberbo. Ele é soberbo, arrogante, saliente, que até ele quer ser dono até da vida de outras pessoas que não tem isso. Já prestou atenção? E a própria Bíblia diz, meus irmãos, que lá no céu é mais fácil entrar um pobre do que um rico. Porque o rico ele é ligado a materiais, a bens materiais. Nós não devemos ser ligados a bens materiais. A Bíblia diz, meus irmãos, se não me falha a memória, parece que é Mateus 6,33: buscais primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Qual é a forma de ser acrescentado? É você sendo obediente na casa de Deus, fazendo a vontade dele. Entendeu, meus irmãos? Não sendo. A Bíblia também diz, meus irmãos, lá no livro de Êxodo, quando Moisés tirou o povo do Egito, muitos ali, a Bíblia fala assim, que foi caído no deserto. Quando fala caído, é porque foram mortos. Foram mortos por quê? Porque foram desobedientes a Deus e desobedientes a Moisés, que era o pastor deles ali, ó. Moisés era o pastor deles. E quando você é desobediente, Deus lhe castiga. Muitas das vezes Deus tem misericórdia, não lhe mata. Ele apenas coloca você no leito de enfermidade. Aí a pessoa reconhece que está no erro e deixa aquela prática. Aí Deus tem a santa misericórdia lá de cima e levanta a pessoa do leito de enfermidade. Como falou aqui a palavra, nós temos que ser fiel, diligente na obra de Deus, para fazer conforme a vontade de Deus. Como palha que o vento espalha. Isso está no Salmo 1, capítulo 1, versos 4. O mau obreiro, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, o mau obreiro é alguém que não é fiel ou diligente na sua obra. Como eu falei anteriormente, nós temos que ser fiel dentro da casa de Deus, na obra dele, fazendo conforme a vontade dele e a palavra. E quem é um obreiro mau é isso aqui, ó, que não obedece a palavra de Deus nos seus afazeres dentro da casa de Deus. E ele é alguém que é movido por interesses próprios e não pelo amor de Deus. Foi o que eu falei anteriormente aqui, ó. Meus irmãos, vocês sabem que dentro da casa de Deus tem mais de 5 tipos de crentes. Eu vou citar bem aqui para vocês terem ideia. Ó, tem um crente mudando, tem um crente carnal, tem um crente materialista, e tem um obstinado, e tem um crente espiritual. Eu vou dizer só o obstinado. Eu sei que vocês conhecem os outros, né? O crente obstinado é aquele que sabe que é errado, que sabe que Deus não se agrada e vai e faz aquilo que é errado. Entendeu? Esse é o crente obstinado. Ele sabe que é errado, mas ele faz o que é errado. E a Bíblia sempre nos adverte.
né? Lá em 1 Coríntios fala que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E lá também em Colossenses, acho que é 3:7, e diz assim, ó, não useis, não toqueis, não toqueis, não useis e não manuseis. Ou seja, a gente não deve tocar em coisas ilícitas, não devemos fazer coisas ilícitas, entendeu? Porque muitas das vezes o inimigo usa coisas, meus irmãos, desse mundo aí para tentar nos iludir. A Bíblia fala lá em Gálatas 3:5, que diz que o Paulo fala assim: ó Gálatas insensato, o que foi que fez vocês sair diligentemente da verdade? Entendeu, meus irmãos? Aqui eu vou ter umas palavras no meio, mas Deus me perdoe estar falando isso aqui, mas eu coloquei. Porque ele quis dizer com isso assim, meus irmãos, que muitos estavam no começo do caminhador do Evangelho, estava ali, ó, certinho, fazendo a vontade de Deus, como o Evangelho humano. Aí, do meio para o fim, já começaram a sair da verdade, devotando para o outro lado, onde que Deus não se agrada, fazendo coisas ilícitas, como diz a palavra de Deus, coisas ilícitas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a característica, meus irmãos, de um obreiro, eles são como, olha essa passagem como é linda, eles são como nuvens sem água, levadas pelo vento, como árvore sem fruto, 2 vezes morta, arrancada pelas raízes. Isso está lá em Judas 1:12. Eu acho bonita essa passagem aqui. São pessoas, meus irmãos. O mau obreiro é uma pessoa que não tem a presença de Deus, ele não faz a vontade de Deus, ele está servindo a ele mesmo. A Bíblia diz aqui, que diz assim: acautelai do maus obreiros. O que são maus obreiros? É aquele que usa tudo em prol da vontade dele, não para com os outros. Porque eu vejo assim, um bom líder, meus irmãos, que estiver aqui tomando conta de uma igreja, ele é um obreiro de Deus, ele é um presbítero, né? Um soldado de Deus. O líder da igreja, ele tem que estar servindo os irmãos, tem que estar visitando. Esse irmão ali está doente, muitas vezes o irmão está precisando do alimento cotidiano, vamos dizer assim, né? Aí o líder ali vai lá e fala: meu irmão, o que é que você está precisando? Muitas das vezes o irmão está precisando de pagar o aluguel da casa dele. Aí o líder dele, o pastor dele, se ele tiver um momento, tiver ali, vamos alugar o momento dele, ele vai lá e ajuda aqui, irmão. Ó, pastor Bião, pessoal, entre nós 3 aqui, viu? Fica caladinho. É assim que tem que fazer. Mas muitas das vezes tem pessoas que vai na casa do irmão, um exemplo aqui, vai na casa do irmão. Ó, meus irmãos, eu estou aqui ajudando meu irmão com a cesta básica, ele estava necessitado, estou aqui fazendo a obra de Deus. Não faça isso, não faça isso, porque você está tocando trombeta, meus irmãos. A Bíblia diz que o que você der à direita, que a esquerda não saiba, não veja. Somente, olha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Tem que Jesus. se fazer como obreiro, como não obreiro mau. Isso aqui mais também, meus irmãos, ó. Um mau obreiro é alguém que não produz fruto espiritual. Ele é alguém que é hipócrita e que não vive de acordo com a palavra de Deus. Está vendo? Foi o que eu falei anteriormente. Ele não tem a palavra de Deus dentro dele. Então, meus irmãos, quando você vê um mau obreiro, a Bíblia diz que tem vários tipos de pessoas. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. E no Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Que diz que chegará tempos que muitos não vão receber essa palavra, a verdade. E terão, comichões no ouvido de não ouvir a verdade. Mas por quê? Porque eles vão querer só ajuntar pessoas para massagear o ego deles, fazer conforme as vontades deles, as concupiscências para a concupiscências. Aqui, ó, a extrema corrupção nos últimos tempos diz assim, ó. Saber, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui é no 2 Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados nessa terra. A
A Bíblia diz, mas tem pessoas que não lêem isso, meu irmão. Eu fiquei impressionado. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Irreconciliáveis são pessoas que não aceitam, meus irmãos. Você dá conselho para eles, assim, olha, isso aí está errado, você não tem que fazer isso. Ó, você tem que obedecer teu pai e tua mãe, meu irmão. Mas tem muitos que, como diz aqui, ó, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E a Bíblia fala, meus irmãos, nós temos que ser bom para tudo. Nós temos que ser bom para o ruim e para o bom. Nós temos que orar um pelos outros, levar as cargas um dos outros. Amém? Amém. Mais aqui, ó. São traidores. Olha aqui, ó, que eu falei anteriormente. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Que amigo de seus deleitos. A vontade dele, a pessoa só quer a vontade dele, quer fazer, só a vontade dele, não quer fazer a vontade de Deus. Aí nós diz mais assim, ó, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, a Bíblia diz, destes, olha, se afaste, porque são pessoas já, meus irmãos, já são condenadas por Deus, porque não faz nada que agrada a Deus. Então, dessas pessoas nós temos que se afastar. Entendeu? 5 para 9. Vou terminar agora. Não saindo, não. Estou na palavra aí. Graças a Deus. Nós temos mais aqui, ó, para terminar. As consequências diz assim, ó, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Mateus 12, 33. Os bons obreiros serão recompensados pela sua fidelidade e diligência, e os maus obreiros serão julgados por suas infidelidades e a falta do fruto. Só para nós terminar bem aqui, meus irmãos, eu vou trazer bem aqui uma passagem que se encontra lá em 1 Coríntios, só para vocês terem ideia. O que eu falei neste instante aqui, que eu li, ó. Os bons obreiros serão recompensados pela sua fidelidade e diligência. 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios. Essa palavra aqui eu gosto demais. 2 Coríntios 5, 10, diz assim, ó. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bom ou mal. Ou seja, aqui diz que nós seremos recompensados pelas nossas obras. Aqui fala fidelidade e diligência. Os maus obreiros serão julgados por suas infidelidades. Fidelidade são o quê? São as obras más. São as obras más. Não dá testemunho de crente. Não dá testemunho de crente, não tem amor para com o próximo. A Bíblia diz que nós temos que ter amor para com o próximo, que é o quê? Que é o segundo mandamento do Senhor. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante, ter amor ao próximo, como a nós mesmos. Se você quer bem ao seu próximo, você está querendo bem a si, e você está cumprindo o mandamento da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade de trazer essa mensagem para a igreja, e que essa palavra, meus irmãos, possa entrar nos nossos corações e nas nossas mentes, e que nós não vimos ser o que? Desobediente aos mandamentos de Deus e a Ele. Amém? O dízimo e as ofertas. O dízimo. Irmão José, passei a salva aí para